Oi, sexto ano! Bom, hoje vamos falar sobre arte grega. Por isso, eu passei para vocês um videozinho explicando todos os deuses do Olimpo, os 12 principais deuses. Os gregos, eles eram politeístas. O que é politeístas? A mesma coisa que os egípcios. Eles acreditavam em vários deuses. Então esse foi o vídeo que eu passei para vocês entenderem quais eram esses deuses. Bom, a arte grega, ela abrange todos os tipos de linguagem que tinha naquela época, que a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, e também nasce lá o teatro, e também nasce vários outros tipos de se fazer arte. É importante ressaltar que a arte grega ela passou por 3 períodos importantíssimos, que é o arcaico, que ele se inspirava muito na arte egípcia, a clássica, que ele tinha movimentação, mas tinha uma movimentação mais bruta, representando o homem, e tinha o período helenístico, que era mais leve, né? As obras são mais leves, retratando o espírito da mulher. É importante ressaltar que a arte grega ela é muito bela, né? O espírito grego, ele traz essa beleza do ser humano, ele vai sair um pouquinho dessas coisas dos deuses, de louvar aos deuses e enaltecer a beleza do ser humano. É aí que vai nascer também o desenho de observação. Os desenhistas, eles vão começar a procurar a beleza perfeita. Então, se ele vai criar uma escultura, por exemplo, ele vai pegar lá vários modelos, vai pegar 5 mulheres com o rosto perfeito. Aí ele vai escolher o nariz, ele vai escolher os olhos, ele vai escolher o queixo, ele vai escolher dessas mulheres as partes mais bonitas. Isso também do corpo, do cabelo e tudo mais. Então eles pegavam essa perfeição, eles buscavam essa perfeição. Outro ponto importante é que a Grécia passava por um período muito de guerra. Então muitos trabalhos artísticos foram destruídos conforme essa guerra foi passando. É importante ressaltar que mesmo que essas obras tenham sido realizadas em períodos distintos, que é o arcaico, o clássico e o helenístico, elas têm algumas afinidades entre elas. A primeira delas é a simetria, onde a gente vai trazer a proporção certa dos dois lados. Já estudamos isso esse ano. A segunda é a perfeição, então aquela obra bonita, bela, sempre buscar o mais bonito possível, a beleza. A terceira é trazer a proposta dos modelos vivos, que eu já expliquei, então eles pegavam vários modelos para executar as obras. Outra também importante é quando eles usavam as obras realizadas como uso religioso e uso do cotidiano. Então, por exemplo, jarros, bacias, tudo que era produzido para aquele povo se desenvolver, eles também tratavam como pintura. Então tinha muita cerâmica. Cerâmica é argila no forno e aí ela vira uma obra. E a valorização, que é o principal do ser humano, o cultuamento ao ser humano infinito, trazendo aí a perspectiva de que o ser humano é uma das maiores invenções dos deuses. Então vamos falar um pouquinho sobre escultura. A escultura era dividida também em 3 períodos, que era o arcaico, o clássico e o helenístico. O período clássico, ele vai trazer uma memória muito recente ainda da arte egípcia. Eles se baseavam muito na arte egípcia, eles achavam o ápice, eles gostavam muito. Então, todas as esculturas elas vão estar sempre de frente, igual as esculturas egípcias, e com pouca movimentação, bem estáticos, parados, como se estivesse brincando de estátua. Né? Então, eles são bem retinhos e nem um pouco articulados. Já o período clássico, eles vão tentar trazer a movimentação, né, com os Jogos Olímpicos, as atividades do dia a dia, eles vão tentar movimentar essas esculturas. Lembrando que é muito difícil esculpir um mármore, então
para você conseguir te colocar um braço para cima e a possibilidade desse braço quebrar enquanto você está trabalhando esse mármore é muito grande. Então eles, pouco a pouco, eles foram trabalhando e se habituando cada vez mais com essa linguagem da escultura no mármore. O terceiro período, o helenístico, eles já conseguem desenvolver, eles já conseguem evoluir muito e começam a trabalhar com a movimentação e a dramatização dessas figuras. Então, por exemplo, se a gente tem uma escultura do período arcaico, ele vai ter uma feição estática, parada, como se não tivesse sentimento. Já no período clássico, ele tenta levar uma leveza para o rosto, mas ainda não é proposital quanto o período helenístico. Lembrando, período clássico a gente remete mais ao homem, período helenístico mais à mulher, com a leveza, com a movimentação e com a sutileza. Pétalas Core. Essa escultura simboliza a fase arcaica, em qual as esculturas são estáticas e com pouquíssimas ou quase nenhuma movimentação. Core significa menina pura e Peplos um chale utilizado das mulheres na Grécia Antiga. Percebam também a ausência de expressão facial. Essa estátua tem 1,18 metros de altura e é feita de mármore branco e decorada com peças em bronze por toda a cabeça e ombros. Hermes e Dioniso. Escultura do período clássico. Podemos notar que as articulações pouquíssimas movimentadas, mas já há uma certa expressão na feição do personagem principal. Esta obra foi descoberta em Olímpia em 1877 e representa Hermes, o mensageiro dos deuses, segurando Dionísio, deus das festas e do vinho. Laconte e seus filhos. Escultura caracterizada como um período helenístico, aponta a expressividade das personagens. Observem como esta escultura parece praticamente uma peça teatral. Eles exploram bastante a expressividade corporal e facial. A escultura conta a história de Lacol e seus filhos na Guerra de Troia. Lacol, junto com seus 2 filhos, foi morto quando eles tentavam expor o cavalo de Troia. A estátua retrata o medo, o sofrimento e a dor da morte, como se vê na face de Laconte. Do lado esquerdo nós temos a escultura como nos dias de hoje. Já no lado direito seria uma especulação de como essa escultura seria caso estivesse sendo cuidada. Observem os detalhes e o colorido. Já nas pinturas, com a guerra foi perdido muita coisa. Como eles pintavam a fresca, eles pintavam nas paredes dos salões, das casas e dos palácios, muita coisa foi perdida. Então a gente tem pouquíssimo material de pintura, mas também é dividido em 3 fases. As maiores pinturas que a gente tem do período grego são nas cerâmicas, nos objetos, que são retratados com algumas diferenças. Então, no primeiro período, a gente tem as figuras pretas com os fundos vermelhos. Então, eles retratavam todo mundo preto com fundo vermelho. Dizem que faz alusão ao rupestre, onde a gente tem a base bem simples da figura humana, sem muitos artifícios, bem simples, executada mais simples possível. Já no clássico, a gente remete um pouquinho à arte egípcia, a gente tem os troncos para frente, mas com um pouco de movimentação. Agora no helenístico, a gente tem as pinturas vermelhas com os fundos pretos, e aí a gente tem um trabalho mais livre. Eles começam a trabalhar com o objeto, a pessoa em si, em grande movimentação. Quais são as principais características da pintura grega? A primeira delas é o equilíbrio, então eles vão trazer bastante equilíbrio
para a obra. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma pessoa, desse lado eu vou ter uma pessoa, que é a simetria. Então, eu sempre vou trabalhar com... Eu nunca vou colocar o contraste, então uma pessoa pequena e uma pessoa grande, como a gente tinha na arte egípcia. Não, então sempre vai estar trabalhando equilibradamente, certo? A segunda é a harmonia das cores e dos desenhos. Então eu vou ter ali um desenho harmônico das cores trabalhadas, não vou ter tantos contrastes e tudo mais. A terceira são as representações dos deuses e das cenas cotidianas, que a gente não tinha tanto isso no Egito, bem? A representação realista, então a gente vai trazer as pinturas mais verdadeiras e mais parecidas com as cenas do cotidiano. Lembrando que a partir daquele momento eles têm o desenho de observação, então eles observam as pessoas para depois desenhar. E a última delas, não menos importante, é a técnica do afresco, que é a gente usar as paredes molhadas ainda de gesso e pintar sobre elas. Aqui nós vemos uma escultura do período arcaico. Lembra muito a arte egípcia no quesito frontalidade. Esta obra também emprega o fundo preto e as figuras vermelhas. Essa obra é caracterizada como um período helenístico. Observem como as personagens já se movimentam bem mais e já interagem entre si. Percebam também a simetria, eles tentam trazer o equilíbrio para a obra. Também é caracterizada como figuras pretas e fundo vermelho. E como surgiu o teatro na Grécia? Bom, ele surgiu mais ou menos lá em 540 anos antes de Cristo, durante um festival dionisíaco. Mas o que é um festival dionisíaco? Bom, Dionísio, lembrando, é o deus do vinho, da uva e das artes. Esse deus ele era louvado enquanto vinham as grandes safras. Então, quando eles produziam muita uva, eles faziam aqueles festivais. Que nem Atibaia, que tem aquele festival do morango. Era mais ou menos assim na Grécia, isso aqui era o festival da uva que louvava o deus Dionísio para que ele abençoasse aquele povo para produzir mais uva e conseguir as riquezas que aquele povo necessitava. E aí, durante esses festivais, eles bebiam muitos vinhos e se divertiam demais. Aí foi a partir daí que um dos gregos, o Téspis de Cária, ele fez uma brincadeira e falou: bom, eu sou o deus Dionísio. E a partir daí nasce o primeiro ator e o primeiro entendimento sobre o que é o teatro ocidental. Nesse momento, eles começam a criar textos e histórias de lendas daquele povo. Então, algumas lendas que existiam, eles começavam a retratar isso em peça. A partir daí, os atores representavam aquelas peças e participavam de festivais. Então, tinha muitos diretores e autores que escreviam peças e chamavam os atores, e tinha os coros também, que é muito importante na arte do teatro grego, que são os coros. Por quê? Os coros, eles faziam um papel das pessoas que não conseguiam escutar. Geralmente eles tinham muitas pessoas no teatro, mais de 1000 pessoas, era enorme. Eu vou passar para vocês dar uma olhadinha aí. Então era muito grande e muitas vezes os atores falavam e as pessoas não escutavam. Então os coros repetiam bravamente e por isso que existe aquela máscara para usar como se fosse um megafone para as pessoas conseguirem escutar naquele teatro a céu aberto. Bom, então a partir daí eles começam a escrever várias peças e participar dos festivais. Os festivais tinham dois tipos de espetáculo, que era o espetáculo dramático de tragédia e o espetáculo de comédia, que fazia sátiras, brincadeiras. O espetáculo de drama, de tragédia, ele era super criterioso, as pessoas, só os reis, rainhas, sacerdotes que eram os jurados, certo? Então eles iam escolher qual era a melhor peça. Já a comédia era tratada como uma brincadeira. Então quem escolhia as melhores peças era o povo, quem estava assistindo aquele espetáculo, aquela peça. Bom, então esses festivais eram super premiados, super importantes para aquela época. Esse é o teatro de Herodes, que conseguiu sobreviver às guerras
e ainda está em ótima conservação. Nesse teatro cabiam cerca de 5.000 pessoas. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo do teatro de Dionísio, que não conseguiu sobreviver às guerras. Neste teatro, cabiam cerca de 17.000 pessoas. Aqui, nós já vemos uma arte digital apontando como seria o teatro do deus Dionísio. Observem os atores lá no centro do palco, na parte inferior. Essas eram as máscaras utilizadas pelos atores, mais precisamente o coro do espetáculo grego. E essas são as máscaras que representam a tragédia e comédia no teatro ocidental. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A arte grega da Grécia é muito divertida, muito legal, é de amplo conhecimento. Ela existe há muitos séculos, foi lá no período 540 anos antes de Cristo, faz muito tempo. E até hoje ela reverbera através principalmente do teatro. Então tentem ler alguma coisa sobre as peças, principalmente de Sófocles, que era um grande escritor e um grande filósofo. Então, vamos ficar por aqui. Beijos e até a próxima aula.